Lucas 8. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas. E ajuntando-se uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente, quando semeava caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E outra caiu sobre pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto 100 por 1, dizendo ele estas coisas clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E os seus discípulos o interrogaram dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola: a semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam um coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. E ninguém, acendendo uma candeia, cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos, que querem ver-te. Mas respondendo ele disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra banda do lago, e partiram. E navegando eles adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedecem? E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. E rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo.
E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem entraram nos porcos e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam vendo o que acontecerá fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem haviam saído os demônios vestido e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco voltou. E aquele homem de quem haviam saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele, mas Jesus o despediu dizendo: Torna para a tua casa e conta com grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. E aconteceu que quando voltou Jesus a multidão o recebeu porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um varão de nome Jairo que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus rogava-lhe que entrasse em sua casa. Porque tinha uma filha única quase de 12 anos que estava à morte, e indo ele apertava-o a multidão. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara com os médicos todos os seus haveres e por nenhum pudera ser curada. Chegando por detrás dele tocou na orla da sua veste e logo estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: Quem é que me tocou? E negando todos disse Pedro e os que estavam com ele: Mestre, a multidão te aperta e te oprime e dizes: Quem é que me tocou? E disse Jesus: Alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Então vendo a mulher que não podia ocultar-se aproximou-se tremendo e prostrando-se ante ele declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como logo sarara. E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga dizendo: A tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe dizendo: Não temas, crê somente e serás salva. E entrando em casa ninguém deixou entrar senão a Pedro e a Tiago e a João e ao pai e à mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, e ele disse: Não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele sabendo que estava morta. Mas ele pegando-lhe na mão clamou dizendo: Levanta-te, menina. E o seu espírito voltou e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. E seus pais ficaram maravilhados e ele lhes mandou que a ninguém dissessem o que havia sucedido.